no capítulo de número 2, Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. Nós leremos o versículo número 9 e número 10 deste capítulo. Senhor nosso Deus, abençoa-nos para transmitirmos a Tua palavra segundo a Tua vontade, que o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo, esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Esses dois versículos guardam algo extraordinário quando o lemos no seu sentido da língua original na qual foram eles escritos. Aqui, em nossa versão, encontramos o seguinte trecho: portanto, nele, no Senhor Jesus Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E também nele, em Cristo, estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele estáis aperfeiçoados. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Apenas uma meditação dentro desta palavra. Algo muito interessante quando nós lemos essa palavra plenitude. A palavra plenitude é a palavra plerona. Assim é a palavra plenitude na sua forma grega. Na língua, o grego koiné, o grego comum, que o Novo Testamento foi escrito. Pleno, total, completo, absoluto. A plenitude, a plerona. Mas o que chama a atenção não é a palavra plerona, mas é a palavra nele. Nele, em Jesus, que há toda a plenitude de Deus, toda a plenitude de Deus, em Jesus, somos nós aperfeiçoados. Quando lemos a palavra aperfeiçoados, essa é uma palavra extremamente reveladora, porque ela é a palavra pepleronenoi, que vem da palavra pleroma, que é a palavra plenitude. Como se disséssemos aperfeiçoados por meio desta plenitude. E que eu criaria, digamos assim, somos aperfeiçoados, criaria uma palavra, né, em nossa língua, que não existe, eu chamaria de plenificados nele. Somos plenificados. Pela plenitude, somos aperfeiçoados. Nele, na plenitude dele. Deixe-me, então, falar desta outra forma. Na plenitude de Deus, somos aperfeiçoados.
Uma das primeiras coisas que nós podemos afirmar quanto a isto é uma máxima, que quanto mais de Deus, da plenitude de Deus, da pessoa de Deus há em nós, mais perfeitos somos. Eu diria até, quanto mais de Deus há em nós, tanto menos do mundo há em nós. O que determina é o quanto de Deus há em nossas vidas, que nós devemos nos entregar, nos consagrar a Ele de uma maneira absoluta, de uma plena. É interessante certas expressões que existem nas Sagradas Escrituras, que têm a ver com o nosso fazer, com o nosso pensar. E a Bíblia nos diz, tudo o que venhamos a fazer, quer em atos, quer em palavras, façamos para a glória de Deus. Eu quero dizer a você que nos ouve, que nos escuta, que nos vê, que nos assiste, nesta noite, que o grande propósito de Deus, muitas pessoas perguntam, qual o propósito de Deus para a minha vida? Há um propósito de Deus para todas as vidas, que é que nossas vidas glorifiquem a Deus. Tudo o que façamos, quer em atos, quer em palavras, façamos para a glória de Deus. Glorifiquemos ao Senhor. Necessitamos glorificar ao Senhor. Necessitamos, de fato, sermos aqueles que, em todas as suas atitudes, em coisas simples, em coisas singelas, modestas, do dia a dia, em coisas grandiosas, em atos, até mesmo heróicos, que façamos tudo para a glória de Deus. Tudo. Tudo que viemos a fazer. Você dorme para a glória de Deus. Então tem gente que diz, eu vou glorificar muito a Deus, porque eu vou dormir bastante. Você desperta para glorificar a Deus. Você caminha para glorificar a Deus. Tudo que vivemos, até mesmo a forma pela qual morremos, por esta forma, glorificamos a Deus. Quando o Senhor revelou a Pedro a forma pela qual ele morreria, a Bíblia diz, a forma pela qual ele iria glorificar a Deus, através do que? Da sua morte. Então, tudo o que venhamos a fazer, em nosso viver, o façamos para a glória de Deus. Estudamos para a glória de Deus. Trabalhamos para a glória de Deus. Nós pregamos para a glória de Deus. Testemunhamos para a glória de Deus. Casamos para a glória de Deus. Temos filhos para a glória de Deus. Como eu disse, até mesmo morremos para a glória de Deus. E se de fato vivemos isto, poderemos dizer, como a palavra diz, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Mas esse texto que diz que nele, o Senhor Jesus, no qual habitou toda a plenitude da divindade, toda a plenitude de Deus, nele somos aperfeiçoados por meio da sua divindade, mais do Senhor, menos de nós. Cada vez mais do Senhor
e menos de nós. O apóstolo Paulo fala em outro trecho que ele mesmo enfrentava a ele próprio, reduzindo o seu corpo, ou a sua carne, ao pó. E ele então afirma: já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Quanto mais de Cristo houver em mim, quanto menos de mim mesmo e mais do Senhor, mais serei eu transformado à imagem e semelhança do Senhor. E desta maneira serei aperfeiçoado segundo a imagem do Senhor, sendo transformados de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória, a imagem e semelhança do autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Logo, é necessário que eu e que você travemos uma luta, venhamos a nos empenhar num esforço para que essa plenitude, ou melhor dizendo, nesta plenitude, venhamos a ser aperfeiçoados. A busca ao Senhor. Nós não podemos viver uma mera religiosidade. Nós temos que viver uma intensa e real vida, uma comunhão verdadeira com Deus. Temos que chegar à audácia de falar como Paulo mesmo disse: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho depositado a minha fé. Em outra forma de falar, eu o conheço. E o conheço verdadeiramente. Eu o conheço. Eu sei quem ele é. Tudo o Senhor tem colocado em nossas vidas para que tenhamos a solução por meio dessa plenitude. A plenitude de Deus em vasos de barro como nós implica não numa contenção da plenitude, porque algo limitado, tentando conter o ilimitado, só poderá romper. Nós seremos rompidos pela infinitude de sua presença. Se tentarmos conter a plenitude. Em Cristo habitou toda a plenitude, mas em nós, a operosidade desta mesma plenitude nos aperfeiçoando, ela entra em nós num transbordamento. A plenitude de Deus em nós não é tão somente um enchimento. Ela nos enche e, passado o enchimento, a totalidade do enchimento, a plenitude que excede a capacidade nossa de sermos cheios, passa a manifestar-se no transbordamento. Eu tenho dito que eu quero ser um vaso transbordante, tão transbordante da presença de Deus, que ninguém mais consiga ver o vaso, apenas ver o transbordamento. Essa deve ser a nossa ambição, o nosso objetivo, o nosso desejo, de que vejam não o vaso, de que vejam não a nós mesmos, mas que vejam
o transbordar, que vejam a plenitude de Deus em nossas vidas. Eu tenho meditado muito sobre certas questões. Como conseguiremos? Como alcançaremos isto ou aquilo? Pessoas têm problemas, pessoas têm dificuldades, pessoas têm desafios, pessoas têm necessidades, pessoas vivem ansiedades, pessoas vivem perturbações, pessoas vivem provações, pessoas vivem privações. E como enfrentaremos todas essas coisas e mais? Como traremos resposta a cada uma dessas coisas? Uma resposta que seja uma solução, numa busca intensa, numa plenitude verdadeira da presença de Deus em nossas vidas e em nosso ministério. E para isso, temos que entrar em intensa busca. Paulo mesmo dizia que ele não buscava o que era para si próprio, mas buscava aquilo que enriquecia a outros, ou melhor dizendo, que abençoava a outros. A busca do apóstolo Paulo em tudo, até mesmo nas ofertas, era para enriquecer a outros, era para abençoar a outros. E nós, igualmente, devemos entrar nessa busca intensa. Por isso estamos dizendo, vamos orar e convidando toda a igreja a orar. Nós não podemos obrigar a ninguém, mas nós podemos convidar a todos. Nós podemos convidar a todos para que todos participemos. Na medida da possibilidade de cada um, todos participemos. Mas se nós começarmos a orar, começarmos a buscar, a ler a palavra de uma maneira distinta, algo também distinto, algo diferente acontecerá em nossas vidas e a partir das nossas vidas, porque seremos aperfeiçoados. Como podemos ser aperfeiçoados? A Bíblia nos fala algo sobre o desenvolver da nossa salvação. É um tema tão amplo que eu não tenho a pretensão de agora, nessa mensagem, expor o que é esse tema todo, mas é um aperfeiçoamento, é uma santificação, em outras palavras, de nossa própria vida. E o que nos santifica, senão o Senhor que nos santifica? O que nos limpa, senão a palavra do Senhor que nos limpa? E nós temos que nos consagrar mais e mais e mais e mais e mais. O próprio apóstolo Paulo, nesse mesmo texto, no versículo 6 do capítulo 2, diz: ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. E então, diante disso que ele diz, como recebeste, nele andai, permanecei em Cristo. Crescei em Cristo. E ele mesmo diz que ninguém vos venha enredar. Quantos estão sendo enredados por filosofias, por vãs sutilezas, conforme, como Paulo diz, a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo? Então, Paulo diz, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, segundo a circuncisão do coração,
não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Que palavra extraordinária. Colossenses. É onde Paulo fala do mistério de Deus, do Cristo que nos é revelado. E que todos nós temos que ter a revelação de Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que nos assiste, você que agora participa da live, você que está presente neste culto, nós necessitamos da revelação de Cristo. E para isso precisamos buscar ao Senhor com outra intensidade, com outro desejo, com outro coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós temos colocado isto nas orações, no arrependimento, que devemos buscar ao Senhor com jejum, com pranto, com choro. Não apenas com choro, mas com pranto e com choro. Devemos estar contritos, contristados, devemos estar assim em lágrimas, em derramar nossa alma, arrependidos de fato, buscando plenamente ao Senhor. Se você deseja algo do Senhor, busque intensamente e não desista. Tenha uma plenitude de busca, que você terá uma plenitude de revelação. Vá ao Senhor. Entregue-se totalmente ao Senhor. E Ele estará se revelando a todos nós. E eu estou bem seguro, bem certo, de que nós veremos coisas tão gloriosas, nós veremos coisas tão extraordinárias, nós enxergaremos num futuro e nos lembraremos disso, quando buscamos ao Senhor. Ele se inclinou para nós, Ele ouviu o nosso clamor, Ele nos atendeu. Senhor nosso Deus, nós nos entregamos em Tuas mãos. Senhor, nós queremos ser aperfeiçoados na plenitude de Deus. Que o mover de Deus esteja na nossa vida. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, todos nós que conhecemos ao Senhor, perseveremos em conhecer ainda mais. Que vivamos o transbordamento no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.